Amém, queridos? Nessa manhã, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Para você estar aqui agora nessa manhã, muitas coisas você já fez para estar aqui. Você precisou acordar. Qual foi a sua motivação ao levantar da cama? Você precisou escolher uma roupa. Alguém preparou a mesa. Alguém fez o café. Alguém lavou a louça. Outro já deixou a louça lá para depois do almoço a gente lavar, né? Ou depois do jantar, ou amanhã a gente lava, quando der. Muitas decisões você já tomou, muitas escolhas você já fez para estar aqui. E agora imagina durante a semana, essa semana que passou, quantas coisas você fez? Quantas coisas você fez na sua casa? Quantas coisas você fez no trabalho, no ambiente do emprego? Quantas coisas você fez como família, como pessoa, na sociedade? E eu quero falar um pouco sobre tudo que você fizer, tudo que você faz, querido, faça bem, faça bem feito, não faça de qualquer jeito. Eu não sei qual é e qual foi a sua motivação para cada coisa que você fez essa semana que passou, mas uma coisa eu sei, que para essa semana que inicia, tudo que você fizer tem que ser bem feito. E aí eu olhei para um texto, que é o texto que está aí para você, que diz assim: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração. E vocês vão fazer isso de todo o coração, porque vocês estão fazendo para o Senhor, como se estivessem fazendo para Deus e não para os homens. Trabalhem com bom ânimo. O 24 diz o seguinte: se a gente fizer de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, lembrem-se que vocês vão receber do Senhor uma herança, a recompensa da herança, porque vocês estão servindo a Cristo Jesus, é a eles que vocês estão servindo. E o 25 diz: quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Se você fizer o mal, receberá de volta o mal. Aí eu pergunto, se alguém perguntasse para você, a quem você serve quando você faz as coisas? A quem você quer agradar? Com certeza, para nós os cristãos, a resposta óbvia é a Deus que eu sirvo. Eu faço para Deus, eu estou servindo a Deus. E a gente responde isso porque, como cristão, essa é a resposta que nós esperamos receber e sabemos que tem que dar. Mas quando a gente olha esse texto, no versículo 23, pode deixar no 23, por favor, Jefferson, onde diz que tudo que você fizer, você tem que fazer de todo o coração. Tudo o que você fizer, você tem que fazer de todo o coração. Eu pergunto, todos os dias que você levantou para ir para o trabalho essa semana que passou, você fez de todo o coração? Ou você levantou reclamando? Mais um dia com aquela pessoa, com aquele chefe, com aquele coordenador, mais um dia aquela coisa que eu vou ter que pegar e resolver. Toda a louça que você lavou essa semana, você lavou de todo o coração? A casa que você teve que limpar, os nossos jovens e adolescentes aí, aquelas disciplinas que você teve que estudar, as aulas que você teve que estar na escola, seja online, seja presencial, os deveres de casa que você teve que fazer e entregar. Será que tudo o que estamos fazendo tem sido de todo o coração? E quando a Bíblia diz tudo, irmãos, é tudo. Não tem áreas da vida em que a gente não entrega tudo a Deus. Não tem como entregar algumas áreas da vida pela metade. Ele quer cada um de nós por inteiro. E a Bíblia então diz para que em tudo que nós fizermos, devemos fazer de todo o nosso coração. Isso inclui, de forma bem clara, o nosso trabalho, os nossos estudos, o nosso tempo com a família, tudo, nossa vida de oração, a nossa forma de servir ao próximo, a forma como amamos os nossos inimigos, exatamente tudo. E quando você olha para a sua vida, para as coisas que você tem feito, você consegue identificar quais são as áreas que você ainda não tem feito de todo o coração? Que você faz de qualquer jeito? Eu tenho certeza que algumas coisas você já fez
que foi aquela coisa que você fez porque você era obrigado a fazer. Você não fez de todo o coração. E quando a gente não faz de todo o coração, a gente faz bem feito? Não faz, né? Pega o filho e manda ele fazer alguma atividade em casa que ele não quer fazer. Que ele tem que sair do jogo, tem que sair do videogame, para fazer alguma coisa e ajudar alguma coisa. Seja arrumar um brinquedo, seja já ensinar ele a organizar a casa. Eu louvo a Deus pela minha mãe, porque desde pequena ela me ensinou. De sexta-feira eu tinha que lavar banheiro, tinha que lavar a cozinha, tinha que lavar a louça. Então hoje a Luciana é muito abençoada, porque ela não sofre com isso. Eu aprendi desde adolescente. Hoje a gente pega alguns adolescentes e jovens que acham que a vida é só cama, sofá, celular, videogame, TV. Não tem que ajudar em casa, né? Não tem que ajudar a tirar um pó, não tem que ajudar a fazer nada. E muitas vezes o erro é nosso como pais, porque não estamos ensinando, não estamos dando limites, não estamos mostrando que a vida não é esse mar de rosas. Logo, logo eles estão no mercado de trabalho, logo, logo eles vão ser pressionados, logo, logo eles vão receber um não, logo, logo eles vão ver que a vida não é todo mundo fazendo as minhas vontades. E se a gente não prepara eles para isso, eles não vão ser bons profissionais, não vão ser pessoas que se destaquem na sociedade. Portanto, quando você olha para a sua vida, será que tem alguma coisa que você identifica que você ainda não tem feito de todo o coração? E quando eu olho para esse texto, querido, para mim é um desafio. Eu não sei para você, talvez para você colocar esse texto em prática na sua vida, no seu dia a dia, seja muito fácil. Para mim não é. Saber que tudo que eu faço eu tenho que fazer como se fosse para Deus e não para o homem. Estamos aqui na igreja. Quantas coisas acontecem, quantas pessoas se envolvem com tantas coisas que estão acontecendo, em ministérios, nas equipes, em tudo que nós fazemos. E você está fazendo, se envolvendo, servindo, mas não é aos pastores, é ao Senhor. Por isso que você faz bem feito, por isso que você faz de todo o coração. Tudo que a gente faz aqui não é simplesmente porque somos pastores, mas é porque eu estou servindo ao Senhor e eu tenho que fazer o melhor. Agora traz isso para o seu ambiente de trabalho. Tudo que você vai fazer, tem que fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para aquela pessoa que te pediu, que te deu aquela ordem. Fazer para agradar a Deus e não aos homens. Muitas vezes a gente comete o erro de fazer porque a gente quer, a intenção do coração é somente agradar os homens e não a Deus. E se você tem essa intenção, se você tem esse desejo, querido, saiba que você vai se frustrar, muito. Porque o homem, ele nos decepciona, Deus não. O homem esquece de dizer obrigado. Deus, como diz o texto, ele nos dá uma recompensa. Não que a gente faça pela recompensa. Mas se você esperar a recompensa do homem, elogio do homem, de pessoas, você vai se decepcionar. E às vezes a gente não está satisfeito no trabalho, a gente não anda satisfeito na escola, na igreja, em qualquer outro lugar específico. É por isso que a gente tem que manter o foco em trabalhar com entusiasmo, em fazer tudo o que nós formos fazer, não somente pelo salário, não somente para pagar as contas, mas em fazer de todo o coração como se fosse para Deus e não para os homens. Isso é fácil? Não é. Porque é melhor a gente deixar de lado e escolher o que de fato eu gosto de fazer. É difícil ficar motivado quando as coisas são difíceis. Talvez você tenha se esforçado muito num projeto e não obteve aquilo que você queria e desejava. Como continuar motivado e como continuar fazendo como se fosse para Deus e não para os homens? Talvez você se esforce em algumas coisas, em alguns projetos, em algumas situações e não tenha os resultados desejados. Isso é decepcionante. E o versículo fala de fazermos todas as coisas com entusiasmo, de todo o coração. Colocar tudo aquilo que a gente faz como se fosse um momento de adoração a Deus, tratar isso como adoração. Mesmo aquelas coisas que a gente faz e não dá resultados, a gente ainda vai continuar fazendo o nosso melhor. E o nosso consolo é saber que Deus está vendo o que estamos fazendo.
e Deus vai nos recompensar no tempo certo, na hora certa. Não é o homem, é Deus. Deus usa o homem, mas é Deus quem faz. Tudo o que a gente vai fazer o melhor de todo o coração. Imagine o impacto que isso tem se de fato nós colocássemos isso em prática todos os dias. Em casa, no trabalho, por onde nós estivéssemos. De eu lembrar que eu estou fazendo o que eu estou fazendo para Deus e não para as pessoas, e não para os homens. Mesmo que seja difícil fazer a coisa certa, vale a pena ao longo prazo continuar fazendo de todo o coração. E fazer de todo o coração significa colocar o coração nisso, não fazer por obrigação, não fazer como se fosse um peso, algo muito difícil, porque quando eu faço de todo o coração, não é um peso. Eu estou fazendo para Deus, não é para os homens. E Deus está vendo o que eu estou fazendo. Deus tem visto o meu esforço. Deus tem visto a sinceridade do meu coração. Deus conhece as minhas motivações. E está nas mãos dEle. No tempo certo, talvez Ele abra aquela porta que eu estou esperando. Ele dá aquela promoção que eu estou esperando. Mas está nas mãos de Deus. Eu não estou fazendo para agradar pessoas. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui a Colossenses é: tudo que vocês fazem, façam para a glória de Deus. Sejam as tarefas pequenas, as grandes, não importa. Façam para a glória de Deus. Façam com amor. Que essa seja a intenção e a motivação do coração de vocês. Trabalhe como se vocês estivessem trabalhando para Deus e não para o homem. E quando a gente faz isso, em alguns momentos a gente precisa de sabedoria. E Tiago diz que quando a gente precisa de sabedoria, se a gente pedir a Deus, Ele nos dá liberalmente. Ele vai conceder essa sabedoria para mim e para você. Saber lidar com as situações. Deus nos diz que essa sabedoria está disponível para todas as pessoas. Para mim, para você. E com sabedoria, a gente vai continuar trabalhando as situações que nos aparecem com amor, de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Olha o que diz Isaías 55, 8 e 9. Esse texto diz assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, o pensamento de vocês. Os meus caminhos, eles não são os seus caminhos, declara o Senhor. E o versículo 9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que Deus está dizendo através desse texto para mim e para você é que a gente pode descansar no tempo de Deus, no que diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Porque por mais que a gente sonhe, planeje e tenha alvos, o que Ele tem para mim e para você é muito maior do que a gente imagina, e do que a gente pensa, e do que a gente pensa e escolhe. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Deus é infinito nos seus pensamentos, no seu desejo de nos abençoar. Portanto, querido, faça tudo o que você faz de todo o coração. Olha o que diz Filipenses 2,14. Paulo escreve àquela igreja e diz assim, e esse texto é para mim e para você: façam tudo sem queixas e sem discussões. Quando você pede para o seu filho fazer alguma coisa, ele vai feliz da vida fazer? Mostra esse versículo para ele: faça tudo, filho, sem reclamação. Talvez é para nós, quantas coisas a gente tem feito sem agradecer a Deus, sem louvar a Deus pela oportunidade de podermos fazer. A gente faz tudo reclamando, murmurando, e a gente esquece de ser grato pelo que Deus tem dado. Embora às vezes algumas coisas são difíceis de fazer, nós precisamos continuar lembrando que tudo tem que ser feito de todo o coração, como para Deus e não para os homens. E quantas vezes a gente faz algumas coisas, né, e a gente demonstra que a gente está feliz fazendo, mas por dentro a gente não está. Querido, você pode enganar as pessoas, mas Deus sabe as intenções do seu coração. Então não faz isso não. Seja transparente, peça ajuda de Deus, e Ele se preocupa com o seu coração e com as suas atitudes. Mesmo que em alguns momentos você veja que você está sendo injustiçado,
continue trabalhando como para o Senhor e não para os homens. Lembra de José? Ele foi tratado injustamente lá na prisão. Ele ainda teve uma boa atitude e Deus honrou a vida de José. Quando você lê Gênesis, você vê que José recebeu responsabilidades ainda maiores. Ele foi tratado de maneira diferente dos outros prisioneiros, porque ele não estava ali para agradar os homens, mas para agradar a Deus. E Deus estava trabalhando com José desde o primeiro dia em que ele chegou. José manteve os olhos em Deus, em vez de olhar para os outros. Ele sabia a quem ele estava servindo. E assim devemos ser nós hoje. Os nossos olhos têm que estar em Deus, por isso a gente não pode trabalhar com comparações. Houve uma situação em que os discípulos começaram a se comparar uns aos outros. Jesus lidou com isso lá em João 21, 22. E Jesus disse para eles: olha, para com isso, vocês precisam somente me seguir. Pare de ficar se comparando um com o outro. E sabe por que Jesus falou isso? Porque a nossa caminhada com Deus é individual. O que eu vivo com Deus é individual. O que vocês vivem com Deus é individual. Não tem como eu querer viver o que o outro está vivendo. É individual. E quando eu olho dessa forma, eu entendo que eu não preciso ficar me comparando com os outros, com o que o outro faz, com o resultado do outro. As comparações, elas nunca vão nos ajudar. Elas podem nos fazer que a gente fique ressentido, porque eu acho que o outro é mais abençoado do que eu. Ou as comparações podem me fazer se sentir orgulhoso, porque eu começo a achar que eu sou melhor do que o outro pelo que eu faço. Então, se comparar não é um bom caminho. A gente precisa parar com as comparações. E quando a gente aceita que a minha caminhada com Deus é individual, é diferente um do outro, as minhas habilidades, os meus dons, aquilo que eu faço é diferente do outro, querido, eu sinto paz. Eu não fico mais me comparando com o outro. E eu começo a trabalhar com gratidão, agradecendo a Deus aquilo que Ele colocou na minha mão, e não esperando outras coisas para poder agradecer a Deus. E é por isso que eu consigo viver, fazendo todas as coisas, sem queixas, sem discussões, sem reclamações, porque eu faço de todo o coração. Eu faço como para o Senhor e não para os homens. Portanto, querido, que nessa manhã, você pega esse versículo, volte lá por favor, Jefferson, Colossenses 3, 23, que você pegue esse texto, como um texto que você vai viver essa semana. O texto que você vai guardar essa semana no seu coração. Eu sei que eu estou trabalhando para o Senhor. Colossenses 3, 23 novamente, Jefferson. Eu sei que eu estou trabalhando para o Senhor, e os meus benefícios vão ser muito grandes, porque Deus está vendo o que eu estou fazendo. Deus vai usar o meu local de trabalho como oportunidade para que eu testemunhe de Cristo. Querido, e sabe o que acontece quando a gente faz isso? De todo o coração a gente trabalha. Sabe o que acontece? As pessoas vão ver a diferença. As pessoas vão notar a diferença em nós, quando a gente faz de todo o coração. Quando a gente trabalha de todo o coração para o Senhor, as pessoas vão ver a diferença. Para terminar, Gálatas 1:10. Olha o que diz Paulo a Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Será que acaso eu busco a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Será que o que eu estou fazendo hoje na minha vida, no meu trabalho, eu tenho feito por quê? Porque eu quero agradar os homens ou agradar a Deus? Se eu estivesse procurando agradar aos homens, eu não seria um servo de Cristo. O que Paulo está dizendo é, não tem como a gente agradar a ambos. Nosso foco tem que ser agradar a Deus. Provérbios 16:7 diz que quando a gente vive assim, com o foco de agradar a Deus, sabe o que acontece? Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, quando a gente vive de uma forma que tudo que a gente faz é para agradar a Deus e não aos homens, até os nossos inimigos vão viver em paz conosco. Olha esse texto, irmãos. Quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até os seus inimigos vivem em paz com ela. Porque as pessoas veem que o nosso foco está no Criador, não no homem. A gente faz tudo para a glória de Deus, com sinceridade de coração, crendo que é Deus que nos recompensa.
E quando nós sabemos que é para Deus que nós fazemos e não para os homens, fica mais fácil de fazer, fica mais leve, a motivação é diferente. Portanto, tudo que você fizer essa semana, faça de todo o seu coração, como para Deus e não para os homens. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso alvo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Neste momento nós vamos adorar a Deus também com os nossos dízimos e ofertas. Você vai poder consagrar e dedicar aqui ao Senhor os seus dízimos, suas ofertas. E a gente faz isso de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é bom conosco. Ele é bom. Ele demonstra a bondade dEle para as nossas vidas, para tudo aquilo que a gente precisa. E se Ele continua sendo bom, eu e você, onde Ele tem nos colocado, temos que também ser aqueles que vão fazer a diferença pela forma como nós fazemos as coisas. Eu não sei como tem sido as motivações do seu coração no dia a dia, mas eu tenho certeza que amanhã, ao se levantar para mais um dia de responsabilidades, de trabalho, de atividades, você vai se lembrar desse versículo. Vai de todo o coração. Imagine, né, ali, lá na academia, todo dia, sem motivação, mais um dia tem que ir lá treinar aqueles alunos, abrir aquela academia. Se não há alegria, se não há prazer, irmãos, fica muito difícil. Portanto, tudo que a gente fizer, e quando a Bíblia diz tudo, é tudo, querido, é tudo. É tudo que a gente faz em casa, é tudo que a gente faz no trabalho, é tudo que a gente faz na igreja, é tudo. Eu vou fazer de todo o coração, eu não vou fazer mais ou menos, meia boca, de qualquer jeito. E eu vou fazer de todo o coração, porque eu estou fazendo por um Deus que é bom, que cuida, que ama, que sustenta, que me ajuda, que não me desampara. Eu não faço para os homens, eu sirvo as pessoas pelo que eu faço, mas a minha motivação é Deus, não é o salário, não é a promoção, não é o meu chefe está vendo, não é nada disso. Eu faço para Deus, é dele que vem a recompensa, é dele que vem, é ele que abre as portas, é ele que dá as oportunidades, é ele que mostra o caminho que eu preciso seguir. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso a cada dia?